Você sabia que o calor extremo pode deixar o teu sangue mais grosso? Eu sou o Dr. Roberto Iano, médico cardiologista. Se você tem mais do que 50 anos, para tudo que você está fazendo agora e me escuta. O verão brasileiro virou uma emergência médica. Os dados mostram que quando passa dos 35 graus, a fila do infarto e do AVC aumenta. Mas por que isso acontece se você está quieto aí em casa? Pensa no teu coração como uma bomba que não pode ele parar. Quando esquenta demais, o teu cérebro entra em pânico e ele dá uma ordem. Tirem o sangue dos órgãos e mandem para a pele para esfriar. Isso é a vasodilatação. O problema é o custo disso. Para fazer essa manobra, o seu coração precisa bater 20 a 30 vezes a mais por minuto só para manter a tua pressão normal. Você está aí, sentado no sofá, achando que está descansando, mas o teu coração está correndo uma maratona invisível. Isso por conta desse calor absurdo. E aí é um esforço brutal para quem já tem pressão alta ou tem alguma placa de gordura. Falando nisso, tá calor aí? Depois você me fala aí de qual cidade você é e quantos graus que tá aí. Mas o pior do calor não é só o batimento acelerado, é a química do teu sangue ali que tá mudando. Fica comigo, porque no final eu vou te ensinar uma maneira simples para blindar o teu coração e proteger a tua família aí nesses dias tão quentes. Mas antes, vamos entender o que acontece com a textura do teu sangue. O sangue vira uma lama no calor. Vamos falar agora de uma coisa que eu vejo direto no meu consultório, mas que raramente é explicado na televisão: a viscosidade sanguínea. O teu sangue não é um líquido fixo, ele é um fluido dinâmico. Cerca de 55, 60% do teu sangue ele é plasma, que é basicamente água e proteínas. No calor aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Cuiabá, de Teresina, ou até mesmo aqui de Indaiatuba, que está quente demais, você acaba perdendo ali muito líquido através do suor e da respiração. Às vezes você perde ali 1 a 2 litros de água em poucas horas, sem você nem perceber ali enquanto você está suando. Quando essa água sai do teu corpo, o sangue sofre um processo que a gente chama de hemoconcentração. Imagina ali um copo de areia, né? Um copo de areia cheio de água. Se você tira a água, o que sobra? É uma lama pesada ali. É exatamente isso que acontece nas suas artérias. O teu sangue ele fica mais viscoso, grosso, mais difícil ali de bombear. E quanto mais grosso o fluido, maior o atrito ali contra a parede das artérias. Aí ele acaba passando ali, lixando a parede interna dos seus vasos, que é o endotélio. Além disso, as plaquetas e os fatores de coagulação ficam muito mais concentrados. E aí no calor, o teu sangue está a um passo de coagular sozinho, formando trombos, que aí podem viajar para o teu cérebro, causando um AVC, ou entupir as coronárias, causando um infarto. Então a desidratação no Brasil não é apenas sede, é um gatilho mecânico para o entupimento das suas artérias, a explosão da placa. E aí muita gente acha que o infarto só acontece quando uma artéria ali já está há meses ali com 90% entupido, aí ele evolui ali para 100% e dá um infarto. Isso até acontece, mas muitos casos ali de infartos fatais ocorrem em placas de gordura que tinham apenas 30 ou 40% ali de obstrução, mas eram as chamadas placas instáveis, são as placas mais inflamadas. E esse tempo quente, né, pessoal, o calor, ele é danado para explodir essas placas mais instáveis, mesmo com 30 ou 40% de obstrução. Por que isso? Porque com calor, o teu metabolismo, ele acelera e seu corpo libera substâncias inflamatórias, chamadas citocinas. E essas citocinas derretem a capa protetora ali da placa de gordura, deixando ela mais frágil. Além disso, o sangue está mais grosso, viscoso, o coração está batendo mais forte, mais rápido. E o impacto então do sangue contra essa placa fragilizada causa a tua ruptura. E aí no momento em que a placa rompe, o seu corpo entende que tem um sangramento interno ali e forma um coágulo gigante no local. Em menos de 60 segundos, uma artéria que estava livre passa a ser totalmente fechada. É por isso que ocorrem aí tantas mortes súbitas em dias mais quentes aí de sol. Além disso, existe também o tipo de infarto que é o infarto tipo 2, que é quando você não tem entupimento, mas o coração está tão sobrecarregado pelo calor que o oxigênio que chega nas artérias não é o suficiente para o coração. Aí o músculo do coração pode sofrer também e entrar em exaustão, mesmo sem artéria entupida no coração. Mas muitas vezes, pessoal, o perigo está de noite, quando o sol já foi embora. O calor noturno. Em noites de muito calor, a pessoa corre mais risco de infartar. Por quê? Fisiologicamente, o teu coração precisa do descenso noturno. Durante o sono, a tua frequência cardíaca deve cair ali para 50, 60 batimentos e a tua pressão arterial deve baixar em cerca de 10 a 20%. É isso que dá o descanso necessário para que as células do miocárdio se recuperem ali do estresse oxidativo. Mas aí em noites quentes, né? Numa noite ali de 30 graus, o seu corpo ele não consegue entrar em repouso. Seu sistema nervoso simpático continua disparando noradrenalina para tentar resfriar o seu corpo enquanto você dorme. E esse estresse contínuo à noite faz com que nas primeiras horas da manhã
ocorra um pico de cortisol e de adrenalina, o que explica por que a maioria dos AVCs e infartos acontecem então entre 6 e 10 horas da manhã. O calor noturno é um assassino silencioso que rouba a chance do seu coração de se regenerar. O perigo do calor para o hipertenso. Existe um erro que pode ser fatal e eu vejo isso acontecer direto, principalmente naquele paciente que é doente para medir a pressão ali todos os dias. No calor, pessoal, os vasos se dilatam e a pressão tende a cair naturalmente. Aí você mede a pressão aí na tua casa e dá ali 10 por 6. Aí você pensa, puxa, minha pressão tá normal, vou parar com o remédio hoje. Nunca, pessoal. Nunca, sob hipótese alguma, faça isso sem falar com o teu médico. O que pode acontecer se você parar é o chamado efeito rebote do sistema renina-angiotensina. Quando o calor desidrata você e a pressão cai demais, o teu rim libera um hormônio potente que retém sódio, contrai os vasos, faz isso com uma força absurda para compensar essa queda da pressão. E isso pode gerar um pico hipertensivo violento poucas horas depois. Aí você sai de uma pressão de 10 por 6 para 18 por 11 aí num piscar de olhos. E é nessa subida brusca de pressão que um vaso do cérebro se rompe, causando um AVC hemorrágico. E se você toma diuréticos, o risco também é grande, porque o remédio já tira a água do seu corpo e o calor te desidrata. E isso pode causar uma insuficiência renal aguda em questão de horas. Então, pessoal, muitas vezes, até a gente tem necessidade de mexer nas doses ali dos medicamentos em épocas mais quentes. Mas é você, junto com o teu cardiologista, que vai decidir o melhor tratamento. Não vai fazer nada de orelhada. O papel do potássio e do magnésio. Muitas pessoas acham que o coração ele só para se uma artéria entupir. Mas existe também a morte súbita por arritmia. O coração é uma bomba elétrica controlada ali por sódio, potássio, cálcio, magnésio. Pense neles como a bateria do teu coração. No Brasil, quando você sua litros ali para tentar se resfriar, você não está perdendo só água, você está jogando também minerais para fora do seu corpo. E a perda de potássio e magnésio pelo suor é ruim para o ritmo cardíaco. Sem esses minerais, o coração ele pode ficar mais instável. E é aqui que surgem as extrasístoles. Aquela sensação de que o coração ali deu um soco ou pulou uma batida. Em pacientes que já têm infarto prévio ou têm insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, essa perda de minerais, então, pode desencadear arritmias mais graves. Ah, doutor, então eu tenho que suplementar potássio e magnésio, né? É lógico que não, meu caro. Você precisa manter os eletrólitos em níveis normais, porque o excesso de minerais também pode piorar as arritmias. Então, mais uma vez, é o teu cardiologista que vai te orientar direitinho o que você tem que fazer. O que fazer na prática? A primeira coisa que você tem que corrigir hoje é mudar a forma como você bebe água. O maior erro que vejo as pessoas cometendo é passar o dia todo ali sem beber nada, e aí quando lembra de tardezinha, quer tomar uma garrafa inteira ali de uma vez. Isso não resolve. O corpo ele não consegue absorver essa quantidade toda de uma vez só. E aí você vai acabar sobrecarregando o teu rim e urinando essa água toda e vai continuar desidratado. O segredo então é tomar um pouquinho ali a cada hora. Toma ali 200 ml de água ali a cada hora do dia. E aí naqueles dias em que você sua muito, você intercala com uma água de coco que repõe também os sais minerais e ajuda a evitar as arritmias. Outro ponto fundamental é sobre a alimentação. Sabe aquela comida pesada, gordurosa? Consumir eles nos dias mais quentes, isso é um veneno para o seu coração. Quando você come muito, teu corpo precisa mandar uma grande quantidade de sangue ali para o estômago para fazer a digestão. Só que no calor, o sangue também precisa ir para a pele para resfriar o corpo. Então facilita aí o trabalho do coração. Coma alimentos mais leves, frutas, legumes, proteínas magras. Nada de comida pesada e muito gordurosa aí nos dias mais quentes. Cuidado também com a questão do banho antes de dormir. Muita gente acha que tomar banho gelado ele vai ajudar. Mas é o contrário. A água gelada causa uma vasoconstricção. Ele fecha os poros para guardar o calor dentro do corpo. Então, para baixar a temperatura e relaxar o coração, o banho tem que ser morno, não pode ser frio. Esse banho mais morno, brando, dilata os vasos e ajuda o calor a sair. E por último, né, pessoal, não ignore os sinais que o seu corpo dá. O infarto no calor nem sempre vem com aquela sensação clássica de dor no peito. Pode ser um cansaço extremo ali sem motivo, uma falta de ar, um enjoo persistente, um suor frio repentino. Então, se você sente alguma dessas coisas do calor, procura ajuda médica. Não fica passando mal em casa. A minha missão é que você viva mais e melhor. Se você aprendeu algo novo hoje, compartilhe esse vídeo agora aí no grupo da família, porque essa informação salva vidas. Não esquece aqui de deixar nos comentários, hein? Como é que está o calor aí na tua cidade? Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.